Hoje eu quero falar sobre a bondade. É um dos frutos do Espírito. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa bondosa? É difícil a gente fazer uma análise da gente mesmo, né? Eu me acho bondoso. Acho que se a gente fizesse uma pesquisa assim, a gente teria uma grande parcela das pessoas que diriam que sim, que são bondosas, que se sentem bondosas. Mas, muitas vezes, nós criamos o nosso estereótipo de bondade. Ou seja, vi uma pesquisa certa vez que algumas pessoas sendo perguntadas se sentiam bondosas, elas diziam assim: sim, eu me sinto bondoso, eu não roubo, eu não mato. E então eu sou uma pessoa bondosa. E quando a gente olha a realidade da bondade aliada ao fruto do Espírito, nós precisamos entender a bondade não na nossa ótica, mas na ótica de Deus. Exemplo, eu me sinto uma pessoa bondosa. Não faço mal para ninguém, eu ajudo os meus amigos, aquelas pessoas que eu conheço, sempre que preciso eu estendo as mãos. Eu sou uma pessoa sempre aberta a ajudar aquelas pessoas que eu sei que são necessitadas. Agora, meus inimigos não, esses aí eu quero mais é que caia um raio na cabeça deles e que eles morram. Eu quero o bem dos São Paulinos, os corintianos eu quero tudo que vá perder o campeonato. Quando nós olhamos a bondade aliada ao fruto do Espírito, com base naquilo que Deus é, nós precisamos pensar na bondade como uma ação que ela vai ter um reflexo muito mais na forma como as pessoas recebem o que você faz do que necessariamente daquilo que você faz para as pessoas. O instinto de sobrevivência da nossa geração tem nos transformado em pessoas muito egoístas, em pessoas cruéis, em pessoas que não se importam umas com as outras, em pessoas que fazem coisas que, como diz o ditado, até o diabo duvida. Esses dias eu vi na televisão uma cena de um homem que a mulher não queria mais conviver com ele, não sei por quais motivos. Ele foi no trabalho dela, deu 3 tiros nela, entrou no carro e ainda passou por cima. E aí a gente fica olhando desesperado, pensando assim: poxa vida, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde as pessoas estão se tornando cada vez mais centradas, cada vez mais egocêntricas, cada vez mais fazendo e planejando aquilo que ela quer, o seu próprio bem, em detrimento do bem do seu semelhante. O mundo que nós estamos vivendo, uma geração que nós estamos vivendo, onde as pessoas, o que importa é o que as pessoas vão ganhar, é até onde as pessoas vão lucrar, em detrimento à necessidade daquela pessoa que está ao nosso lado. Onde nós não temos mais olhos para a misericórdia, para perceber a situação de necessidade do nosso semelhante. E aí nós selecionamos com quem nós vamos fazer bondade, ou a quem nós vamos aplicar nossa bondade. Isso não é de hoje, isso é algo que vem há 2000 anos atrás. Exemplo, a igreja da época de Jesus. Jesus conta a parábola do samaritano. Vem 2 personagens líderes na igreja, e eles passam de largo quando vê um cidadão caído à beira da estrada, depois de ter sido espancado e roubado. Ali 2 cenas de falta de bondade. Os ladrões roubando e espancando, e segundo, a igreja passando de largo e não socorrendo. E aí vem um samaritano que até então, para os judeus, não era um homem de Deus, não era uma raça que merecia ser salva. Ele vem, para e faz o bem. Uns dias atrás eu estava conversando com uma irmã que eu tenho sobre o espiritismo. E ela falou uma coisa que é a pura verdade. Se tem algum cristão entendendo da ótica de que os espíritas se intitulam cristãos, ela disse assim: se tem algum cristão que realmente faz o que Cristo faria, são os espíritas. Nem os evangélicos, nem os católicos são tão bondosos com o seu semelhante quanto os espíritas. Falar o quê? Ela mentiu? Vocês acham que ela mentiu? Essa é a realidade. Por que está assim?
Porque que dentro da própria igreja está faltando um comportamento baseado nesse fruto do Espírito chamado bondade. Sabe por quê? Primeiro, porque o nosso mundo se tornou um mundo corrompido. E a corrupção, ela é o quê? É você sacrificar o seu próximo em detrimento do seu próprio interesse. Nosso mundo entrou numa crise chamada guerra religiosa, onde o que importa é a minha denominação em detrimento do ser humano. Onde o mundo que nós vivemos se tornou um mundo ambicioso. Nós temos um país como os Estados Unidos, um país cristão de religião oficial protestante reformada, que destrói, exemplo, países como o Iraque, como o Afeganistão, como outros países, com a desculpa de que eles são terroristas. Mas, na verdade, a gente sabe que por trás de toda essa guerra existe o que move o mundo, o petróleo. Daqui uns 50 anos, eles vão invadir o Brasil com todas as suas armas e todo o seu arsenal bélico, dizendo que o Brasil é cheio de loucos e de bandidos, e é um país que oferece perigo para a humanidade. Por quê? Porque, na verdade, eles vão querer a água. Daqui a 50 anos não vai ser o petróleo mais. Daqui a 50 anos a riqueza do mundo é a água. E o Brasil é o maior país com incidência hídrica do mundo. O maior país que tem as suas bacias fluviais de água doce do mundo. O maior rio do mundo. O maior aquífero está aqui debaixo dos nossos pés. O aquífero Guarani. E daqui a pouco o mundo inteiro vai começar a perseguir quem tem água, porque vai ser o que vai sustentar o mundo, não vai ser mais o petróleo, mas vai ser a água. Então a ambição ela está tomando conta da humanidade. Quando a ambição toma conta da humanidade, nós nos tornamos egoístas ao ponto de esquecermos o que significa ser bondoso. É um mundo onde os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Mas a questão aqui não é ser pobre e não é ser rico. A questão é como nós usamos os nossos recursos como uma fonte de bondade para equilibrar o mundo. O cristianismo vive um antagonismo entre o que prega, entre o que lê, entre o que acredita e o que pratica. Um mundo que, por falta de prática da cruz vazia, nós estamos vendo um mundo sem piedade, sem amor, sem compaixão, sem bondade. Por isso eu quero falar sobre a bondade hoje. E eu quero que você vá para casa refletindo se realmente o seu comportamento reflete bondade. Em primeiro lugar, a bondade ele tem que ser resultado da benevolência. Da benevolência. Se o mundo inteiro vivesse, praticasse o fruto do Espírito chamado bondade, não existiria desigualdade social. Ulisses, o Machado e o Vladimir ficariam desempregados, porque não existiria maldade. Quando nós percebemos que a benevolência ela deixou de ser um ato que vai refletir o meu cristianismo com o meu semelhante, e quando eu deixo de fazer isso, então eu deixo de ser bondoso. A Bíblia ela narra diversos momentos em que Deus ele agiu com benevolência com seu povo. Ou seja, quando nós olhamos para a realidade bíblica, Deus não tinha motivo nenhum para ser bondoso com o ser humano, porque nos criou santos e nós pecamos. Porque nos criou puro e nós nos contaminamos com pecado. E aí, esse pecado, então, ele foi fruto de um pecado anterior como consequência do que Lúcifer quis, o lugar de Deus. E aí ele faz a proposta para Adão e Eva, olha, vocês serão como deuses se vocês desobedecerem a Deus. E aí o pecado, ele acaba sendo um agravante, ou uma atitude que vai agravar o meu relacionamento com o próximo. Em primeiro lugar com Deus e a consequência com o meu próximo. Depois Caim e Abel, e aí depois a gente vê os presos, e aí os escravos, e aí as diferenças que vão surgindo. Ou seja, se nós deixarmos de ser mundanos e nos transformarmos em cristãos, praticantes dos ensinamentos bíblicos, e praticarmos, ou termos em nossa vida cotidiana, o fruto do Espírito como a bondade, então não existirão desigualdades no mundo. Nem religiosas, nem étnicas, nem sociais. Seremos todos iguais. Parece que eu estou falando de uma coisa muito absurda, né?
mas que seria possível de acontecer. E Deus nos prova isso quando Ele tinha todos os motivos, ou Ele tem todos os motivos, para nos destruir. E aí quando você lê de Gênesis e Apocalipse, você vê Deus agindo benevolamente com o ser humano, com misericórdia com o ser humano, com bondade com o ser humano. Sempre derramando as suas bênçãos, sempre trazendo de volta, sempre levantando um recurso para trazer a gente de volta para Ele. Mas o pecado, queridos, ele tira de nós toda a perspectiva da bondade e nos transforma em pessoas egoístas. O que importa é o vem a nós. O que importa é o que eu vou ganhar. O que importa é o meu lucro. O que importa é a minha conquista. O que importa é o meu sucesso. O próximo é problema dele, ele que se vire. É assim o mundo que nós estamos vivendo. Dentro da empresa, as pessoas estão se degladiando e uma falando mal da outra e uma tentando destruir a outra para quê? Para se dar melhor no trabalho. E nas autarquias dos sistemas religiosos não foge a regra do mesmo jeito. Porque estamos nos transformando em pessoas completamente sem benevolência, sem atitude de bondade no nosso relacionamento. A bondade como fruto do Espírito, ela está diretamente relacionada ao meu comportamento com o meu semelhante. E quando nós deixamos de praticar os ensinamentos de Cristo, isso vai afetar, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus, assim como o pecado fez, e em segundo lugar, o meu relacionamento com o próximo. Ou seja, o pecado e a falta desse fruto do Espírito, ele tem duas direções, horizontal e vertical. O meu relacionamento com Deus é afetado, porque a partir do momento que eu faço algo contra o meu semelhante, eu estou pecando contra Deus. É por isso que Jesus Cristo diz que quando você dá um copo de água em nome dele, a um desses meus pequeninos, ele diz, a mim, vocês o fazem. Mas o que dizer quando nós, quanto igreja, deixamos de ser bondosos com o nosso semelhante? Onde nós estamos errando? Por que a nossa igreja não é uma igreja melhor? Por que a nossa igreja não é uma igreja que transforma a nossa cidade? Por que a nossa igreja não é uma igreja onde as pessoas, por causa do nosso comportamento, queiram vir para cá? Porque nós deixamos de praticar os frutos do Espírito. E principalmente no mundo cruel que estamos vivendo, o fruto da bondade. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, nisso está pecando. Você não peca simplesmente por você fazer o mal, mas a simples ausência da prática do bem, ou simplesmente saber que tem que fazer o bem e não fazer, incide em pecado. Não há justificativa diante de Deus, porque você sabe o que tem que fazer. Você não pode chegar diante de Deus e falar, Deus, mas o mundo hoje é competitivo, não posso ser bondoso. Deus, o mundo hoje é difícil, Deus, eu tenho pouco tempo para poder me dar bem na vida. Deus, mas o Senhor não conhece os meus parentes, o Senhor não conhece a minha sogra, o Senhor não conhece o meu sogro, o Senhor não conhece as pessoas que me cercam no meu trabalho, não tem desculpa. Se você sabe que tem que agir bondosamente e você não age, você peca. E todo o pecado que você comete contra o seu próximo, você peca contra Deus. É Bíblia. A bondade, ela é também o resultado da generosidade. Você é uma pessoa generosa, sim ou não? O que você acha? Você é uma pessoa generosa? Sempre aberta, ampla? Ah, pastor, precisar de uns 10 ali, eu ajudo. Não. E se precisar de mais? Exemplo, se precisar de você ir para a cruz? E se precisar de você ir para o sacrifício por causa do seu próximo? Percebe que essa palavra próximo, ela está deixando de existir no vocabulário dos evangélicos? As pessoas falam mal umas das outras sem se incomodar com aquilo. As pessoas planejam mal umas para as outras sem se incomodar nem um pouquinho com aquilo. As pessoas participam de rodas onde se destroem umas às outras e não se incomoda com aquilo, acha aquilo extremamente normal.
E quando eu falo pessoas aqui, eu estou falando de igreja evangélica, porque somos igreja evangélica, eu estou pregando para evangélicos que aqui estão. Por que estamos nos tornando em pessoas assim? Sem generosidade. O que é generosidade segundo o nosso dicionário? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. É uma virtude que um cristão tem de agir em função do seu próximo, mesmo que isso vá contra os seus próprios princípios. Qual a disposição você tem para abrir mão de algo na sua vida, para abençoar a vida de outra pessoa? Lucas 10, capítulo 30. Lucas 10, versículo 30 ao 36. A palavra de Deus tem são 6 versículos. Lucas 10, do 30 e diante. Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos tormentos, retirando-se, deixaram semi-morto. Casualmente, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te lhe indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E eu colocaria outra pergunta aqui. Jesus cita 4 personagens: o que foi roubado, fariseu, o outro religioso e o samaritano. Se fosse você passando por ali, o que você faria? O mundo hoje está difícil, não está? Difícil fazer o bem. Quando nós voltávamos do campo missionário em 1992, vindo de Nova Monte Verde, uns 20 quilômetros antes de Rio Verde, Goiás, nosso carro quebrou, uma Caravan. Quebrou, não funcionou mais, e eu fiquei umas 2 horas pedindo carona. Estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã caçula no carro, pedindo carona. 2 horas, ninguém parou. Aí, por fim, eu desisti de pedir carona. Quando eu desisti de pedir carona, parou um casal num Chevette. Estava vindo Rio Branco, no Acre. Está precisando de carona? Falei, tô. Até a cidade mais próxima aqui, não sabia que era Rio Verde. Entrei no carro com eles, fui até Rio Verde. Cheguei em Rio Verde, me deixaram na beira da rodovia. Eu entrei para dentro da cidade, andando e falando: Deus, me leva para algum lugar, que eu não conheço ninguém aqui. Passei numa oficina, estava com a porta fechada. Cheguei na segunda oficina, o senhor me atendeu. Eu falei: olha, aconteceu isso, nós estamos voltando de viagem, o carro quebrou e não sei o que é. Ele falou: não, vamos entrar no carro aqui, vamos lá. Entrei no carro com ele, fomos até 20 quilômetros, até onde estava o nosso carro. Ele olhou e falou: não, isso aqui é dentro do motor, não tem como consertar rápido, não. E até nessas alturas contamos uma história, somos missionários, estamos voltando do campo missionário, indo para a nossa terra natal, Minas Gerais e tal. E ele falou: olha, então eu vou voltar para Rio Verde para pegar as ferramentas e as peças. E aí chamou minha mãe e minha irmã e falou: vocês vêm comigo. Levou minha mãe e minha irmã, eu fiquei com meu pai. Voltou, consertou o carro umas 5 horas depois. Chegamos na oficina em Rio Verde. Ele falou: agora deixa o carro e vem aqui comigo. Saímos do lado, entramos na casa dele. A esposa dele tinha preparado uma mesa, um monte de comida, e a gente morto de fome. E aquele monte de comida, minha mãe e minha irmã já tinham tomado banho na casa dele. Eu lembro que o valor do concerto, o dinheiro que a gente tinha não dava para pagar. E ele falou assim: olha, não tem problema não. Me dá o que você pode, vocês vão embora, depois quando o senhor puder, o senhor me paga. Tanto que ficamos sem dinheiro. Quando chegou Uberlândia, nós tivemos que ir para a rodoviária,
porque o dinheiro acabou, não dava mais para colocar gasolina no carro, não dava para chegar em casa. E aí chegamos na rodoviária de Uberlândia e meu pai falou, e agora? A gente tem dinheiro ou para comer ou para dormir. Eu falei, eu não aguento mais, já tinha dirigido quase 2.000 quilômetros, eu falei, não aguento mais. Aí fui para um hotelzinho ali do lado da rodoviária, lembro até hoje, R$5 para dormir. E meu pai comprou um sanduíche, comeu entre os 3. Até hoje eu não faço ideia quem é aquele cidadão que me deu carona ou aquela família de Rio Verde daquele mecânico. Mas o que eles fizeram para nós ficou marcado que 25 anos depois, eu lembro exatamente o que eles fizeram em nossas vidas. A gente poderia simplesmente ir embora e falar, não vou pagar. Eu lembro que demos para eles umas castanhas do Pará que estávamos trazendo no carro. Mas pessoas que Deus colocou em nossa vida para falar assim, não, vou fazer o bem para você, serei benévolo com você, mesmo sem te conhecer, mesmo sem nunca ter visto vocês. Queridos, a bondade, ela deve ser resultado do seu ato de generosidade, e isso vai implicar diretamente no seu relacionamento interpessoal. Aquele samaritano passou ali, ele não conhecia aquele homem, ele não tinha ideia quem seria aquele homem. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o bem a esse homem, como fruto da minha bondade. Mateus capítulo 6, versículo 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Se o cristianismo deve ser composto por pessoas que praticam bem, então você deve fazer o bem ao seu semelhante sem esperar nada em troca. Sem desejar que ele responda em troca aquilo que você está fazendo. A bondade também ela é resultado da sua vida cristã. Se você não é uma pessoa bondosa, desculpa, você está fingindo ser um cristão, mas não é. Você frequenta uma igreja cristã, mas você não é cristão. Você acredita em um Deus do cristianismo, mas você não pertence a ele. Você é apenas uma criatura, você não é um filho. Você não é um praticante, você é apenas um frequentador. Você é apenas alguém que acredita e que gosta da ideologia de Jesus Cristo. Mas você não pratica a bondade, então você não é um cristão. Porque cristão é aquele que pratica os ensinamentos de Cristo. Todos os atributos de Deus estão diretamente relacionados a Deus e o ser humano. E a bondade como fruto do Espírito Santo, ela vai estar diretamente linkada ao seu relacionamento com o seu semelhante. E o que é ser cristão? Jesus Cristo, ele pregou, ele amou, ele ensinou, ele caminhou, ele salvou, ele morreu. E ser cristão significa praticar essas mesmas coisas. Queridos, mas é um conflito que a igreja vive desde o princípio, desde o primeiro século. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A igreja de Corinto era a igreja que tinha sérios problemas de divisão. Era uma igreja dividida, não era um corpo. Era uma igreja fracionada em 4 grupos. Grupo de Apolo, grupo de Pedro, grupo de Paulo e o grupo de Cristo. Era uma igreja dividida dentro das suas próprias ansiedades. Era uma igreja dividida na sua falta de benignidade, de bondade. Era uma igreja dividida por falta de prática do fruto do Espírito. Era uma igreja que eles não tinham uma vocação, que eles não tinham uma visão, que eles não tinham um sonho, que eles não tinham um norte. Mas era uma igreja onde cada um queria que as coisas fossem do seu jeito. O resultado foi uma das primeiras igrejas, das igrejas primitivas, a ser completamente dizimada. Por quê? A maior causa de divisão nas igrejas cristãs são conflitos no relacionamento. A maior causa de divisão das igrejas é conflito no relacionamento. Quer fazer um teste? Quantos de vocês que aqui estão, não são todos, responda para você, mas que saíram de outras igrejas por causa de conflitos lá e vieram para cá? Ou que saíram daqui com conflito e foram para outras igrejas? Não resolveram o conflito. Não foram bondosos no relacionamento. Simplesmente entrou em conflito, brigou, não concordou, então eu saio e vou para outro lugar. E aí? Onde está o cristianismo?
Onde está o fruto do Espírito? É impossível alguém ser habitado pelo Espírito Santo e ter desafetos na igreja. Não estou dizendo que é impossível ter desafetos na igreja. É impossível você ter frutos do Espírito e ter desafetos na igreja. Porque se você é habitado pelo Espírito Santo, então você vai ter paz. Você vai agir com benignidade com seu semelhante. Ser um cristão autêntico está mais relacionado aos seus relacionamentos, a forma como você se comporta com as pessoas, do que com o que você fala. Queridos, o valor do que você faz está muito mais ligado ao legado que você deixa na vida de outras pessoas do que o que você acha que está fazendo. O que você faz com benignidade com seu próximo vai deixar algum legado para as pessoas? É interessante que se tem um lugar que tem gente boa, mas boa, e eu não tenho a menor sombra de dúvida, sabe aonde? Cemitério. Eu tenho 25 anos de pastorado. Eu nunca vi em um velório que eu tenha feito que alguém chegue e fale assim, mas esse morto era um crápula, era um vagabundo, não valia nada. Esse morto aqui era um imprestável. Nunca vi. Você já viu alguma vez? Mas sempre assim, nossa, mas era um homem tão bom. Era uma pessoa tão bondosa. Não, ajudava todo mundo. Uma perda irreparável. Como as pessoas mentem em velório, né? Seis 6.000 anos depois, um pouco mais, um pouco menos, nós lembramos do que Moisés fez na vida do povo, dos hebreus. 6.000 anos depois, nós lembramos do que Samuel fez como sacerdote. Lembramos da fé de Ana. Lembramos da fé e da perseverança de Sara e de Abraão. 2.000 anos depois, lembramos do que Jesus fez por nós na cruz. Daqui a 1.000 anos, o que vão falar de você? Como você será lembrado? O que as pessoas vão falar de você? Ou de que forma as pessoas vão falar sobre você daqui a 10, 15, 50, 100, daqui a 1.000 anos? Bondade é um fruto do Espírito essencial para você ser um cristão autêntico. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos.